Vou começar por cumprimentar o Sr. Pires de Almeida, Vice-Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, por si e em representação do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. Cumprimentar também o Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o Sr. Almeida Henriques, nosso colega também. Cumprimentar a Excelentíssima Sra. Desembargadora, a Sra. Doutora Maria José Guerra, Presidente da Comarca de Viseu. Temos já sempre o prazer de estar presente também. Cumprimentar o Sr. Presidente da Delegação de Viseu, o Sr. João Ventura, e nele, claro, toda a Delegação de Viseu, o Sr. João Ventura. Cumprimentar também os senhores representantes das forças policiais presentes e demais colegas presentes e alguma pessoa que não seja colega também. Caras e caros colegas, escrevi umas pequenas palavras, não muitas, são 3 páginas, e vão reparar que são 3 páginas, são as palavras de um advogado que nestes últimos meses de pandemia se sente um pouco desgastado e chateado com o governo. Estes meses de pandemia têm revelado que o nosso governo e alguns dos nossos políticos não dão importância à advocacia e aos advogados. E não sei se serão as palavras adequadas para este momento, no entanto, era aquilo que eu ontem estava a sentir quando comecei a escrever e não vou deixar de as ler. Permitam-me que faça, de facto, este pequeno introito para perceberem o sentido daquilo que eu escrevi. Estamos a viver tempos difíceis a nível global. Esta pandemia, antes disso, peço desculpa ao Sr. Doutor, mas não o mencionei nos meus cumprimentos. Peço desculpa, foi falha minha. Agora que reparei aqui, estava cá escrito, esqueci-me. Peço imensa desculpa. A Vossa Excelência, os meus cumprimentos respeitosos, já falámos há pouco. Estamos a viver tempos difíceis a nível global. Esta pandemia que se abateu sobre o mundo, para além dos nefastos efeitos ao nível da saúde humana, tem sido causa do acentuar das graves dificuldades financeiras dos cidadãos e das empresas, agravando o fosso entre aqueles que têm poder económico e aqueles que não têm. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de crise em que a pobreza cresce a um ritmo assustador. Cada dia que passa, o número de pessoas que vivem com extremas dificuldades aumenta de forma assustadora. A advocacia não está imune a esta crise. A advocacia há muito que vive tempos difíceis que se acentuaram de forma drástica com esta pandemia. Todos os dias temos conhecimento de advogados que vivem com extremas dificuldades. Desde o início da pandemia, muitos advogados viram-se obrigados a suspender a sua inscrição por não terem condições financeiras para continuarem na defesa dos direitos dos seus clientes. A advocacia é a única profissão de natureza privada com dignidade constitucional. Mas esta dignidade constitucional é meramente formal. Nestes meses de flagelo, tudo e todos, ou quase todos, receberam apoios financeiros provenientes do Orçamento de Estado. Um orçamento suportado pelos impostos pagos pelos portugueses, em que naturalmente se incluem os mais de 33 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados. E os advogados tiveram direito a algum apoio, pergunto eu? Não. Diria até, obviamente que não. Se dúvidas existissem, a recém-portaria número 250-B de 2020 só veio confirmar o pior cenário. Neste diploma, consagra-se a atribuição de um apoio correspondente ao valor do IAS entre os meses de julho e dezembro a todas as pessoas que se encontram em situação de desproteção económica e social e em situação de cessação de atividade pelos trabalhadores por conta de outrem. E ainda aos trabalhadores independentes abrangidos pelo regime de segurança social que se encontram em situação de desproteção económica e social e tenham tido uma quebra dos serviços habitualmente prestados igual ou superior a 40%, resultante da paragem, redução ou suspensão da atividade laboral por efeito da epidemia SARS-CoV-2. No que respeita aos advogados, solicitadores e agentes de execução, determina-se que o pagamento do apoio seja efetuado pela Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Que dizer disto? Que enquanto para os cidadãos em geral e empresas os apoios concedidos saem do erário público, para os advogados solicitadores e agentes de execução terão de sair da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, uma caixa cujas receitas dependem do esforço de todos nós, que para ela contribuímos mensalmente com o objetivo de, um dia,
virá a oferir uma reforma digna e que, uma vez mais, não provirá de um qualquer orçamento de Estado. Este é apenas mais um dos gritantes exemplos de como a advocacia é tratada. E é por isto que eu estou chateado. E é por isto que eu estou zangado. Percebem a ideia? Porque li ontem a portaria também e não gostei de ver o que lá estava escrito. No entanto, somos uma profissão que não virá cara à luta, mesmo nas condições mais adversas. Mas não temos capacidade reivindicativa. Defendemos de forma abnegada os direitos, liberdades e garantias de terceiros, mas não somos capazes de nos unir na defesa daquilo que é essencial e absolutamente fundamental para a profissão. Digo eu, chegou o momento de a advocacia ser tratada com a dignidade que é reconhecida pela Constituição. Por tudo isto, e temendo que possa ser tarde, creio ter chegado a hora de dizer basta e de fazer ouvir a voz dos advogados, a voz da sua ordem, junto de quem governa este país. Mas este é um dia de festa e, por isso, impõe-se uma palavra de regozijo e de apreço para a delegação de Viseu. Efetivamente, a delegação de Viseu, o meu desabafo já foi, agora já é diferente. A delegação de Viseu, dizia eu, efetivamente, a delegação de Viseu, com os seus mais de 90 anos, tem sido o exemplo do que deve ser uma delegação da Ordem dos Advogados. Tem-se revelado como um verdadeiro órgão de proximidade na relação com os advogados, com os tribunais e com a comunidade. Sendo este momento o exemplo vivo dessa proximidade. Parabéns à delegação de Viseu, obrigado pela vossa proatividade. Para terminar, uma palavra de agradecimento para o Sr. Juiz Almiro Simões Rodrigues, pela disponibilidade imediata demonstrada para participar nesta cerimónia, cuja participação, tenho a certeza, constituirá um dos seus momentos mais elevados. Um grande bem-aja pela vossa presença. Vamos para a novamente por estar assim uma pausa, faz um pouco aqui, apenas para introduzir, apresentar um pouco do que é o Dr. Almiro Simões Rodrigues, que começou por se licenciar na Universidade de Coimbra, em Direito, mas como se não bastasse, achou que era insuficiente para perseguir a sua vida e os seus intentos, continuou na universidade e para tirar um novo curso, concluiu o curso de Psicologia na Universidade de Lisboa. Com mestrado começou como Ministério Público, trabalhou em várias partes do país, ao mesmo tempo em que colaborava com vários institutos. Em 93 elaborou o relatório português sobre a implementação da Convenção dos Direitos da Criança para a Assembleia Geral das Nações Unidas e em 97 iniciou o seu percurso no Tribunal Penal Internacional. Penso que é um percurso também legal, de passar pelas mãos tanta coisa que é negativa e pesada. No entanto, foi, nesse mesmo ano, ainda foi nomeado juiz no processo da antiga Jugoslávia e mais tarde foi juiz do TPI para os crimes de guerra da Bósnia e Herzegovina e ainda juiz do Tribunal Constitucional de Kosovo. Em 2004, integrou a Comissão Internacional de Inquérito das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, uma vez mais Direitos Humanos aqui presente, e as violações do direito internacional humanitário na Costa do Marfim e países vizinhos. É autor de uma vasta obra no campo do direito penal internacional, do direito internacional humanitário e dos direitos humanos. E é o nosso convidado de hoje, e a quem agradecemos imenso a sua presença e toda a sua vida, e foi também, para nós, de uma maneira ou de outra, talvez não de uma maneira direta,
indiretamente, chega a cada um de nós tudo aquilo que tem feito até hoje. Muito obrigado e muito obrigado também por estar presente. Cabe-me agora, não é? Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer as palavras amáveis que me foram dirigidas pelas diferentes pessoas. Se me permitem, dirijo-me em termos genéricos, mas gostaria também de me dirigir ao Sr. Presidente da Câmara, cujo nome me soa exatamente como um exemplo de advogado em Viseu, e desde há muito tempo que isso vinha a acontecer. Também queria dirigir-me ao Dr. Pires Almeida, creio que não faço confusão de nomes, espero. Também ao Sr. Presidente do Conselho Regional de Coimbra, que nos dá a honra de estar presente. Ao Dr. João Ventura, que quando falei com ele a primeira vez, lhe perguntei se era masoquista porque tinha apanhado uma seca em Tondela e agora convidava-me para uma segunda em Viseu. E também queria dirigir-me aos representantes das forças policiais, da GNR e da PSP e dizer-vos, uma vez estão cá há pouco tempo, que Viseu é uma terra fantástica, não por ser a minha, mas fazendo um juízo exterior, é muito agradável vir cá e obviamente também se deve muito ao trabalho da Câmara, do Sr. Presidente. Claro que não posso de maneira nenhuma omitir a doutora Maria José Guerra, que tive imenso gosto em reencontrar, passados praticamente 20 e tal anos, depois de ter tido a honra e o prazer de ter sido docente, por assim dizer, professor nos centros judiciários, quando ela fez o curso lá. Isto dito, queria dizer também, agradecer o convite e dizer quão feliz, quão satisfeito me sinto por estar aqui convosco hoje, em condições verdadeiramente especiais, dirigir-me também às pessoas que nos seguem à distância, que com pena não estão aqui, mas estão, vamos considerar a presença delas. Dizer-vos desde já que me sinto um pouco preso. Não, as pessoas que me conhecem sabem que não é o meu temperamento é levantar-me, é circular, é interpelar diretamente as pessoas, mas hoje, exatamente em nome das pessoas que nos estão a seguir à distância, vou ficar aqui e vou tentar impedir que isso não limite, por assim dizer, a criatividade da inteligência, que era uma das coisas que depois o Albert Einstein dizia, que a criatividade é a inteligência a divertir-se. Eu vou tentar divertir-me convosco e quando olho aqui para digamos, o prospecto de divulgação, vejo Conferência de Justiça Internacional. Eu sei, devo confessar essa pequena história, que quando o Dr. João Ventura me contactou para vir aqui, uma das coisas que nós falámos foi que tipo de formato iríamos dar a isto. E chegámos um pouco à questão, à saída, que era, bom, podia ser a conversa sobre, ou o diálogo sobre, e devo dizer que não disse isso na altura, mas senti-me um pouco confortado e até aliviado e encorajado para vir, nas condições em que estamos, porque me lembrei da história de um amigo meu, juiz, na Bósnia e Herzegovina, em Sarajevo, que um dia me contou esta história. Durante o cerco de Sarajevo, como sabem, foi um cerco que durou 3 anos, de 92 a 95, nem sempre era possível, digamos, fazer cerimónias religiosas. Um parênteses para dizer que Sarajevo tem esta coisa característica fantástica para quem é religioso ou não é religioso, mas toca sempre, é que quando os 114 minaretes da cidade apelam à oração, é mesmo uma coisa muito séria, toca no fundo. E esse meu colega e amigo, o juiz lá no tribunal, um belo dia, durante o cerco, estava toda a gente à espera para começar a oração e o imã não aparecia. Dificuldades, havia as limitações de circulação, exatamente por via do cerco, e alguém dos fiéis presentes se lembrou, vamos indicar aqui uma pessoa que presida a cerimónia, a oração. E indicaram o meu amigo Alain.
E o Alain ficou muito atrapalhado, porque nunca se tinha visto nestas andanças, muito atrapalhado, e pediu desculpas e arranjou todos os argumentos possíveis para não ir, inclusivamente, em última análise, pediu, por amor de Alá, poupem o Alain. E o que é verdade é que ele não teve hipótese de safar, subiu ao bimbo, ao púlpito do outro lado da mesquita, e disse, meus amigos, o que é que eu vos posso ensinar hoje? E de lá responderam, não sabemos de nada, tu é que sabes, nós não sabemos. E ele ficou um bocado irritado e viu esta saída. Ok, então vocês não sabem, eu não vou pregar para ignorantes, então vocês vão para casa, vão se instruir, e quando vocês estiverem preparados, venham, então depois vão ouvir o imã. Agora não. Mas as pessoas ficaram lá, e ficaram a pensar naquilo, e a dada altura fizeram um acordo e combinaram isto. Epá, a gente vai aqui fazer uma combinação. Na próxima que isto acontecer, vamos dividir um grupo que diz sim, sabemos qual é o tema para hoje, e outro grupo que vai dizer não. E pronto, lá houve um dia novamente, outra vez a oração, e o Alain lá estava, e voltaram a pedir ao Alain para subir ao bimbo para fazer a oração. E ele, desta vez, já estava nem Alá valia o Alain, e então lá foi e disse, então o que é que posso hoje? Vocês sabem qual é o tema para hoje? E uns disseram, sim, sabemos. E outros, não sabemos. Então, bom, os que sabem ficam aqui a instruir os que não sabem. E quando estiverem todos iguais, então venham cá para ouvir o imã. E saiu porta fora e foi-se andar. Isto deu-me conforto que é, não vou perguntar se vocês sabem qual é o tema de hoje ou não, por acaso até vamos ter que discutir isto, mas não há perigo porque eu fico, porque estou na minha terra, com a consciência que ninguém é profeta na sua terra, mas sinto-me à vontade porque me sinto em família. E sinto-me em família, mas tenho o dever de vos advertir que quando for embora, não fecho a porta e não levo a chave comigo. Então, fica tudo preparado para voltar. Bom, a questão do tema para hoje, que está anunciado Justiça Internacional, é muito mais vasto daquilo que eu me preparava, por assim dizer, para tratar, que é a Justiça Penal Internacional. Portanto, vocês não vão, por assim dizer, ficar decepcionados, mas eu vou passar tudo aquilo que poderia ter a ver com o Tribunal Internacional de Justiça, na sua vertente consultiva e jurisdicional, com os seus 18 juízes, com sede no Palácio da Paz em Haia. Não vou passar pelo Tribunal do Mar e analisar a Convenção do Mar, que poderia ser muito interessante, mas, e portanto, fica lá o Tribunal do Mar na sede, com sua sede em Hamburgo. Não vos vou falar do Tribunal Europeu de Justiça, que tem a ver com a União Europeia, lá fica no Luxemburgo, na sua sede. Não vos vou falar do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, aos Direitos Humanos, em Estrasburgo, que tem desenvolvido um papel fundamental e que tem, digamos, a minha preferência, porque designadamente, como juiz do Tribunal Constitucional do Kosovo durante 9 anos, aplicávamos a Convenção e toda a jurisprudência do Tribunal, tinha prioridade sobre toda, mesmo do ponto de vista da interpretação da Constituição, e, portanto, tive a oportunidade de me familiarizar bastante com toda a jurisprudência nas diferentes vertentes. Não vos vou falar do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos também, que fica lá em São José da Costa Rica. Não vos vou falar do Tribunal Andino. Não vos vou falar no recente Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, que é relativamente recente e que está a dar os seus primeiros passos, etc, etc, etc. Tudo isto e, para não falar no espaço que eu agora vou tratar, que é, digamos, a parte da Justiça Penal Internacional. E, portanto, todo este, podem fazer uma ideia do que é a Justiça Internacional, enorme. E tudo isto para chegar aqui à Justiça Penal Internacional. A Justiça Penal Internacional, que é um velho desejo, ou foi um velho desejo de toda a comunidade, toda a humanidade durante anos e anos, acentuou-se particularmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde foi dito que é necessário parar todo este tipo de comportamentos humanos, onde o Tratado de Versalhes, designado no seu artigo 227 a 229, previa a criação e a instalação de um Tribunal Penal Internacional para julgamento do imperador, do ex-imperador da Alemanha, que não foi possível funcionar e começar porque estava refugiado nos Países Baixos, provavelmente em Haia,
e, portanto, não foi possível trazer o imperador para julgamento. E, portanto, Haia começa aqui a aparecer na nossa rota, Haia, que é hoje considerada, que normalmente é apresentada como sendo a capital do direito internacional, e quando se vai a Haia, de facto, há toda uma série de tribunais que estão por lá. Na Segunda Guerra Mundial, onde foi dito never again, nunca mais isto pode acontecer à humanidade, e o que é verdade é que voltou a acontecer, e acontecer, e acontecer, e acontecer. Basta dizer que no século XX, para cima de 200 milhões de seres humanos morreram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, na Bósnia, no Camboja, na Serra Leoa, na Costa do Marfim, etc, etc, etc. 200 milhões de pessoas que foram vítimas de comportamentos dos seus iguais, dos seus irmãos, dos seus seres humanos. E dizer-vos já agora que o Tribunal de Nuremberg, uma das questões que perpassou todo o julgamento, ao nível do juiz, ao nível do procurador, do Bob, ao nível dos advogados de defesa, não tanto dos advogados de defesa, era esta questão. Porquê? Como é possível seres humanos fazerem isto a outros seres humanos? Esta é a questão. Foi a questão com que eu me tive que defrontar desde os primeiros momentos em que comecei a contactar diretamente com esta realidade. Passar dias inteiros a presidir julgamentos em que se ouvem relatos perfeitamente surpreendentes do ponto de vista, eu não estou a ouvir bem, isto não aconteceu de certeza. Tudo isto ainda por cima com uma etiologia e uma base étnica. Os casamentos mistos existiam e funcionavam muito bem e de repente deixaram de funcionar e passaram a ser inimigos. E coisas inaudíveis ou que nunca tinham sido ouvidas antes, pelo menos, do género de alguém ser obrigado a arrancar com os dentes o testículo do outro porque tinha conspurcado a raça. O que é isto? E esta é a questão, por assim dizer, porque também é verdade que o Dr. João me dizia, eventualmente a gente vai pensar um pouco mais nos aspectos humanos. Eu digo que os aspectos técnicos são extremamente importantes e extremamente interessantes nesta realidade. Basta pensar, e pronto, só para fazer um pequeno parênteses, que nós estamos a lidar com violações massivas. Não são crimes individuais comuns. São violações massivas. O elemento de definição, há um elemento de definição que cruza os diferentes crimes que são objeto da jurisdição penal. Os crimes de guerra têm um elemento de organização. Um indivíduo não comete um crime de guerra em princípio isolado. Os crimes contra a humanidade têm um elemento de definição do crime é sistemático e organizado. O genocídio é comportamentos ou atuações que levam a que visam a destruição de um grupo, enquanto tal, em razão de ser da raça, da etnia, da religião, etc. Portanto, este é o grande problema, é que estamos a lidar com violações, e as violações massivas não podem ser tratadas como são as violações individuais. Há um pequeno escrito que eu depois vou ter o prazer de deixar ficar aqui ao Dr. João Ventura, onde eu faço um pouco esta análise mais em pormenor do que é feito de forma diferente nas violações massivas. Assim, por exemplo, a acusação, ou melhor, tem que haver um mapping dos casos e tem que haver uma seleção de casos, porque não é possível um tribunal julgar todo o tipo de casos. E isto tem que ser aceite. Não é possível um tribunal julgar 200 mil casos que havia na Bósnia. 200 mil. Como é que um tribunal julga 200 mil? Estamos ao nível, digamos, massivo. O que é que significa isso? Significa que, em princípio, temos que fazer uma escolha dos casos que são representativos e que mais complicados, que depois replicam ao nível dos outros que podem ser feitos em termos individuais. Mas a prioridade seria sempre julgar, tanto quanto possível, o grupo das pessoas que cometeram organizadamente e sistematizadamente. Por isso é que o procurador devia, no fundo, preparar as coisas, preparar o terreno, em termos de quando vai para o terreno para fazer detenções, leva já os mandatos todos e tal, as acusações preparadas. Porquê?
Nós estamos a viver numa situação em que um dito criminoso que nós estamos aqui a considerar é, do outro lado, um herói. E isto traz imediatamente implicações, por exemplo, ao nível dos critérios que levam à decisão, por exemplo, de prisão preventiva sim ou não e como. O que é isto, por exemplo, de risco de fuga? O que é isto, por exemplo, de perigo para a segurança? O risco de fuga é evidente que é completamente diferente daquilo que nós conhecemos individualmente. Eu tive que me confrontar, por exemplo, na Bósnia-Herzegovina, os advogados, e bem, vinham argumentar que não havia perigo de fuga e citavam a jurisprudência do Tribunal Europeu. Muito bem. Só que grande parte dos casos que eram trazidos à colação para fundamentar este pedido eram casos que tinham sido tirados de situações em que, por exemplo, uma empregada doméstica tinha roubado dinheiro em casa e foram definidos critérios para deter ou não deter, ou para manter a prisão ou não manter a prisão. Isto não tem absolutamente nada a ver com uma situação em que nós temos um grupo perfeitamente organizado, porque ao nível dos conflitos armados havia um grupo de um lado, sobretudo ao nível dos conflitos armados internos, que ditos de guerra civil, há um grupo contra o outro. Isto tem imediatamente implicações a diversos níveis. Não só ao nível da avaliação disso, quer dizer, porque o risco de fuga é muito mais elevado quando você tem uma organização por trás de si, que o põe imediatamente, se for necessário, no canto do mundo. Portanto, é completamente diferente. Mas, quando nós temos guerras civis, agora já do ponto de vista, passar outra, porque já disse, é um pouco difícil de meter o Rossio na betesga. Portanto, meter esta, por assim dizer, experiência toda num curto espaço de tempo, e eu faço-me sinal que posso passar, o juízo, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, do ponto de vista, devia ter estes casos mais significativos, onde seriam, digamos, por assim dizer, considerados e tidos em consideração os diferentes elementos da organização da tipicidade do crime, e depois seria muito fácil de dar, e isso estava previsto em termos da legislação internacional, passar para o nível nacional e trazer já como dados, como assentos, que houve um conflito armado, que foi definido nestes termos e que foi concluído pelo Tribunal Penal, que é assim, agora iríamos ver apenas a participação deste indivíduo, já não vamos discutir se houve conflito armado ou não. E isto de haver conflito armado, na anterior palestra, eu estou a dizer que o João de Guerra estava presente, mas na anterior palestra, este elemento, por exemplo, no caso que eu presidi, do caso do genocídio de Srebrenica, uma das coisas que a minha preocupação foi exatamente obter o consentimento, ou o consenso das partes relativamente àquilo que era essencial. E a primeira sessão que eu fiz de julgamento foi perguntar à defesa: você vê alguma coisa aí no ato de acusação que possa aceitar? E eles disseram aquilo que eu esperava. Compete ao procurador trazer as provas e provar, vamos ao julgamento. E eu fiz-me de ingênuo e disse: mas olha lá, parece-me que eu estava lá no meu país em 1992 e vi entrar uns senhores na televisão que entraram lá no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o senhor Alija Izetbegovic, o Tutsman e o... falta-me outro. E o Milosevic, pronto, exato. E que entraram lá, parece que havia um conflito armado lá no país deles e eles iam lá resolver. Houve um conflito armado, sim ou não? Você aceita isso ou não? E ele disse logo: não responda já, vai para casa, pensa nesta questão. E no dia tanto, às 6 horas, aparece aqui para me dizer sim ou não, aceito que houve conflito armado. O que é verdade é que a defesa veio e disse: nós aceitamos que houve um conflito armado, sim senhora. Isto significa pelo menos 3 anos quase de julgamento, porque fazer a prova em audiência de um conflito armado é trazer as ordens militares, é trazer a organização militar, é trazer tudo o que tem a ver com as armas usadas, é trazer tudo o que tem a ver com os efeitos produzidos, tudo é perfeitamente incrível. Bom, e a partir daqui as coisas são mais fáceis, porque eu pergunto agora neste momento, depois de acertarmos aquilo que era aceito pela defesa, é agora a altura de virar para o procurador e dizer: meu caro amigo, você agora vamos discutir isto. Aquilo está aceito, não vamos tocar. Agora vamos a isto. Ou seja, no fundo, eu utilizei mais a perspectiva, digamos, da organização do processo civil do que do processo penal. Dito assim, parece ser um sacrilégio para juristas formalistas, nunca o disse às partes, mas era o que estava. E aquilo que se podia chamar a audiência preparatória
foi de abertura, mas foi de continuidade, permanentemente, quase semanalmente. Eu tinha uma audiência preparatória com as partes, no sentido de discutir onde é que estamos, e mais, muitas vezes acontecia eu dizer, eu tenho um problema, como é que vamos sair dele? Levava uma proposta, mas dava sempre oportunidade. E há uma coisa que posso dizer, é que este julgamento, que poderia perfeitamente durar 6 anos e ninguém levaria a mal, levou 2 anos, e tinha outro processo a correr ao mesmo tempo. Os fundamentos de recurso não têm absolutamente nada a ver com forma, mas têm a ver com substância. Porquê? Porque tudo o que foi feito no processo foi feito de acordo com as partes. Dentro da perspectiva de que, no fundo, o processo penal é, digamos, a linha de entendimento entre as partes, e se for cumprida, não há nada a dizer. Isso se discute, aliás, como sabem muito bem, a maior parte dos recursos tem a ver com a forma e não com a substância. Tem a ver com o processo e não com o conteúdo da decisão. Aqui foi um pouco ao contrário, exatamente porquê? Porque a partir do momento que as partes acordaram, o processo seguiu os seus termos, chegámos ao fim em muito menos de 2 anos. E deve ter sido das poucas situações na história judiciária ou judicial em que um processo tem uma data marcada para a abertura e tem uma data marcada para encerramento, e foi cumprido. E quando as pessoas me vêm dizer os processos são complexos, levam muito tempo, desculpem, eu digo, isto tem a ver, e com devido respeito, com a posição do juiz, que tem que ter mão firme, que não pode dar a volta para um lado, dar a volta para o outro. O meu princípio foi sempre garantir o princípio do contraditório e tratamento igual das partes. E se isto não for violado, o processo é justo, o processo é equitativo, a decisão será, em princípio, correta, justa. Será justiça, porque nos mesmos, como sabe, a verdade judiciária resulta do seguimento, do respeito do processo, no fundo. Bom, mas isto para dizer que as violações massivas não podem ser vistas nos mesmos termos em que, e neste caso da Guerra Civil, por exemplo, o que é que vamos fazer com os juízes nos casos de violações do direito internacional humanitário ou de direito penal internacional? Estas situações têm que ser consideradas da humanidade, não é daquele país. Porque estão em causa valores comuns, onde o princípio da soberania do Estado tem que ceder, do ponto de vista mesmo da eficácia real de resolver o problema humano. Hoje, a pandemia do Covid, antes da SIDA, do nuclear, etc., das alterações climáticas, não é um problema que cabe na soberania nacional. Mas, como sabemos, a soberania nacional é normalmente entendida como sendo o conjunto de direitos que eu tenho relativamente aos outros Estados. Normalmente não inclui o conjunto dos deveres que um Estado tem para com os outros. E este conceito de soberania tem que claramente ser revisto sob pena de não sairmos disto. O never again será sempre um again, and again, and again. E mais, e mais, e mais. Ou seja, a humanidade está realmente a caminhar para um caminho de loucura. Mas voltando, no caso de guerra civil, como é que é possível os juízes serem completamente independentes, imparciais e íntegros, sendo estes 3 Is as características que garantem uma justiça vista e realizada? Porque, como sabem, tem que ser feita e vista ser feita. E este é um problema, porque a independência do juiz, como se sabe também da jurisprudência do Tribunal Europeu, tem esta dupla vertente. É uma independência objetiva e subjetiva. Tem que ser e, ao mesmo tempo, parecer. Qualquer um destes aspectos que falha, não há independência, porque isto perturba a confiança que os cidadãos ou que as partes devem ter na justiça, no juízo. Como é que um juiz, por exemplo, neste momento, croata, que está a julgar um acusado sérvio, como é que ele pode garantir essa independência? Se ele mesmo que seja muito independente, ele pertenceu naturalmente a um grupo, mesmo que ele não tenha pegado nas armas e não tenha estado a combater, é a mesma coisa quando o indivíduo é de Sporting ou é de Benfica. Portanto, se ele é croata e está a julgar um sérvio, automaticamente toda a representação
cai ali. E por mais correta, por mais independente que seja a sua decisão, nunca vai ser aceito por cada um croata. Ou seja, os tribunais, quando não são internacionais, têm que ser necessariamente internacionalizados. Isto é, tem que haver juízes internacionais que garantam essa independência. E foi isso que aconteceu na Bósnia-Herzegovina. Foi o trabalho que eu estive a fazer. Quando deixei a Haia, fui para a Bósnia, pediram para ir à Bósnia, para fazer o quê? Fazer uma avaliação de toda a situação e fazer proposta para julgar os casos que lá estavam. E a proposta foi feita às Nações Unidas na altura, e as Nações Unidas acordaram, e a consequência foi convidado a seguir para executar e implementar a proposta, e fui como juiz. E, portanto, como juiz, a ter que arranjar os diferentes edifícios, a ter que arranjar tudo que tem a ver com as instalações, com a engenharia, com a arquitetura, com tudo isso, salas de audiência, etc. Era muitas vezes, naquela fase, era mais construtor civil do que propriamente juiz, mas tinha que ser. E um dos pontos foi exatamente esse, porque a grande discussão que na altura que se punha era resolver o problema da Bósnia com um mini-Hague, com um mini-Haia em Sarajevo. E isso eu disse sempre, não. Para isso já basta o que temos em Haia. E finalmente, a minha proposta era, deixa uma solução que entre dentro do sistema judiciário normal e que possa funcionar como ferramenta para recuperar. Porque, como sabem, o Tribunal Penal Internacional funciona com o princípio da complementaridade. Isto é, só julga se o Estado não puder ou não quiser julgar. Só que numa situação de conflito armado, por vezes o Estado fica em condições de não poder. E eu vi isso exatamente na Costa do Marfim, onde isso para mim foi de uma clareza meridiana, que é correr o país todo, e os países vizinhos, mas sobretudo a Costa do Marfim, e ter a noção clara de que não há hipótese nenhuma de fazer um julgamento, seja qual for, porque não há edifício, não há juízes, os juízes tiveram que fugir, os juízes tiveram que ir embora, muitos deles foram mortos. O sistema judiciário desapareceu completamente, inoperacional. Então o que é necessário fazer? Julgar os tais casos significativos ao nível do Tribunal Penal Internacional, como está a ser, o caso do Gbagbo e do Bregoudé, que eu tive a oportunidade de interagir e de conhecer pessoalmente, e depois recuperar o sistema judiciário e trazer depois os pequenos casos para... Porquê? Porque também é extremamente importante que as pessoas saibam que está a ser feita a justiça. E essa justiça tem que ser rápida. E eu, quando digo isto, digo com a autoridade, se é que posso dizer assim, de quem fez rápido e que também fez bem. Porque não é possível fazer justiça e reconciliação em muito tempo. Não se pode andar 10 anos, 20 anos ou 30 anos a julgar crimes de guerra. Não pode. Os tribunais que são criados para isso têm que resolver o problema rapidamente, sob pena de os cidadãos, a sociedade, a comunidade, ficar presa e não abrir. E mais, não faz sentido isso, porque em relação à juventude e às pessoas que estão a inserir-se, deixa de fazer sentido falar dessas coisas que são do passado, e com alguma razão. Portanto, justiça e reconciliação só podem existir, aliás, uma das coisas que eu sempre defendi e defendo ainda hoje, aliás, fiz propostas nesse sentido, é exatamente tentar encontrar uma estratégia para resolver os crimes de guerra, e quando falar em crimes de guerra, é na seção mais geral do termo, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e o genocídio, de forma a haver a alternativa judiciária. O julgamento é uma, a justiça pura e formal é uma justiça mais, por assim dizer, aliviada é outra, pode ser ao nível de comissões que têm poder, digamos, de acertar e de julgar, e eventualmente com o recurso for necessário, mas o que é preferível mesmo são as chamadas comissões de conciliação. Caso da África do Sul. E porquê? Porque essas comissões levam a uma situação de perdão. Não é o esquecer, é o perdoar, é o ter acontecido. Mas vê-se, por exemplo, e um outro aspecto que tem a ver ainda aqui com isto, normalmente estes crimes são puníveis e punidos com pena de prisão. Isto tinha que ser pensado a fundo,
porque mais uma vez estamos a utilizar o mesmo esquema que utilizamos de pensamento para os crimes comuns individualizados. Eu vi, com a minha experiência, um caso que eu tinha em julgamento que presidia do Sr. Zoran Zizic, que casou na unidade de detenção das Nações Unidas e que construiu uma casa para a mulher. Pagou a construção da casa para a mulher. E a gente vai dizer, mas como é que este indivíduo está na prisão e tem dinheiro para pagar para fazer uma casa? Nós chegámos a esta brilhante conclusão. É que havia um esquema que ele tinha com os advogados da defesa e os advogados de defesa recebiam dinheiro e uma maquia para ele. E ele canalizava esse para construir a casa. Só que aqui há um absurdo. Ele está na prisão e está a construir casa para ele e para a mulher. Havia muita gente que viu as casas destruídas e não tinha solução absolutamente nenhuma. Isto é um absurdo. A prisão é um prémio, neste caso, não é um castigo. Mas eu fiz a conferência inicial de apresentação do Sr. Martinovic, que era um croata, que na zona da Dalmácia tinha uma rede de casinos e de hotéis fantástica, e era obrigado, digamos, a perguntar-lhe, ao fim de algum tempo, perguntar-lhe como é que eram as instalações de detenção e saúde. São duas questões obrigatórias que temos de perguntar sempre como é que está em termos de instalações de detenção e como é que está em termos de saúde. E à primeira questão, ele respondeu-me, tudo bem, aquilo é melhor que um hotel 4 estrelas. E é um homem que tem uma rede de hotéis na Dalmácia. Então, bom, não estou a defender que tem que ser uma pocilga, mas há um absurdo, é que ele está em condições excepcionais, e dizer uma outra coisa é que o Tribunal Penal Internacional tinha, e tem, digamos, as instalações de detenção são modelares e têm todos os requisitos exigidos pelas Nações Unidas. Mais uma outra coisa, falemos, por exemplo, em reparação. Então, falamos em reparação. E em reparação, quando a gente fala disso, quando eu falava, muitas vezes, quanto é que custa? Qual foi o prejuízo, o dano da casa? Tal. Então agora tem direito à indemnização. E tratamos estes casos como se trata um acidente de viação. Qual foi o valor do estrago no carro? E que é X, toma lá e está indemnizado. Não pode. Isto não pode. Então, sim senhora, a gente paga a casa, constrói a casa, a pessoa vai para a sua casa, então e depois dá-se conta, olha, afinal o meu vizinho não veio, aquele também não veio, olha, o imã não veio, o padre também não, olha, o professor e a escola não está a funcionar, o que é que eu faço com uma casa sozinha lá? É isto reparação? Não é. Eu digo, não é. Não pode ser. E deixa-se de formas. Porque por vezes nós damos muita atenção à forma e esquecemos a substância. E a substância aqui é reparação coletiva. Porquê? Porque é uma violação massiva. Mais prova. 2 exemplos. O procurador apresentou-me 50 e tal testemunhas para provar as consequências do genocídio em Srebrenica. Eu disse 53 testemunhas. 53 voos de avião. Mais equipas a acompanhar estas pessoas. Mas não sei quantos. Tudo bem, quer dizer, a gente mas é injusto. Estamos a despender dinheiro de uma forma perfeitamente estúpida. Sr. Procurador, então, espera lá. Em vez das 53 pessoas, não pode trazer 3 diretores de associações de vítimas? Boa. Em vez de 53 testemunhas, que vêm dizer aconteceu-me isto a mim, assim, individualmente, vêm 3 diretores de vítimas, das associações de vítimas, que conhecem bem toda a situação e que têm uma visão geral e que dizem, e é isso que interessa. Significa o quê? Significa poupar muito dinheiro, significa poupar muito tempo do processo, que é muito mais importante que outras coisas, e significa ir direto ao assunto. Mais. Caso Dubrovnik. Dubrovnik, provavelmente saberão, foi o único sítio do conflito da Bósnia onde entraram em ação as 3 forças militares. A Força Aérea, o Exército e a Marinha. E, obviamente, Dubrovnik, como sabem, é Património Mundial da Unesco. E agora havia, ao nível das consequências, que considerar os danos do conflito. E, mais uma vez, o procurador, não, agora um outro procurador diferente, me trazia dezenas e dezenas de testemunhas para virem dizer a minha casa foi atingida, deitaram abaixo aquela parede, custa tanto reparar aquilo, etc, etc. Eu disse, procurador, porquê é que não traz 2 peritos da Unesco que chegam lá e veem aquilo tudo e dizem lá quanto é que é? Porquê?
Agora, o juiz está legitimado a fazer isso sim ou não? Eu acho que está. E porquê? Não fui eu que decidi, mas fui eu que pus o problema às partes. E as partes compreenderam, e as partes aceitaram. Agora, não é, a posição do juiz não é estar lá e ouvir. Não. O juiz está lá para dirigir a audiência e para dirigir o processo para o seu objetivo. E as partes compreendem isso bem. Devo dizer sinceramente que não conhecia nenhum dos advogados de defesa, aliás, eu trabalhei inclusivamente na constituição da Associação dos Advogados de Defesa em Direito Penal Internacional, fui diversas vezes fazer formação a Trier, na Alemanha, a terra do Karl Marx, fazer formação para os advogados de defesa em Direito Internacional. E agora, se me permite aqui um parênteses, uma das questões que uma vez me puseram lá, e que é interessante dizer sobre a Justiça Penal Internacional também, porque é um aspecto diferente do habitual, é o que é que acha que é importante para um advogado de defesa em Direito Penal Internacional estar au point, por assim dizer. E eu muito espontaneamente disse, gostar da diferença. Porque quando estamos a este nível, há diferença da cor da pele, há diferença da língua, há diferença de cultura, há diferença de sistema jurídico, de interpretação de sistema jurídico. É uma riqueza fantástica. Se a pessoa se amedronta com a diferença, não pode lá estar. Não pode. Tem que gostar da diferença. Isto, portanto, é uma coisa completamente diferente. Digamos, trabalhar... E agora vi ontem, por acaso, um relatório de um comitê independente de peritos que está a fazer um levantamento, ao fim de 18 anos, do funcionamento do atual TPI, do ponto de vista de fazer a avaliação da situação e fazer propostas de melhoria, de alterações. E uma das coisas que eles põem lá tem a ver exatamente com o recrutamento e a eleição dos juízes. Como sabem, os juízes são eleitos na Assembleia Geral do Estado, na Assembleia dos Estados-Parte. No caso do Tribunal para a Bósnia-Herzegovina, a eleição era feita pela Assembleia Geral das Nações Unidas, onde eu fui eleito. Portanto, passei por esse processo. E uma das coisas que ele refere no relatório é exatamente a formação dos juízes. É que não há dúvida nenhuma hoje que se um de vós, advogados, entrarem na sala do tribunal, não se reverão muito, ou têm algumas coisas, mas há muitas coisas que realmente não dá. Nos mesmos termos em que não dá para os procuradores, nos mesmos termos em que não dá para os juízes. E uma das que eles falavam é exatamente a formação dos juízes. Há formação possível? Claro que há. Os juízes que vêm com a sua experiência nacional individual. Os juízes que passaram por lá, levaram muito tempo. Aliás, nós do SES dizíamos que ao fim de 3 anos numa comarca ou numa jurisdição, podíamos adquirir a especialização. Ao fim de 3 anos, mais ou menos. Os mandatos eram de 4. São de 4, eram no Tribunal Penal de Jugoslávia e são de 4 também no Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional, que hoje é visto, portanto, e é uma justiça penal permanente, por oposição ao Tribunal para a Jugoslávia, ao Tribunal para o Ruanda, que são tribunais internacionais, mas que são ad hoc. Com a diferença, como sabem, é que os tribunais para a Jugoslávia e para o Ruanda eram tribunais que estavam inseridos nas Nações Unidas, no âmbito do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, portanto, os tribunais foram criados como medida do Conselho de Segurança para resolver um conflito, e pela primeira vez na história, a justiça aparece como forma de resolver um conflito, que é espantoso. Esse foi um grande avanço, mas é evidente que foi um grande avanço na época, nas circunstâncias de então, porque estava muito em voga e muito acesa a questão dos direitos humanos. E a questão da Bósnia surge, vocês provavelmente recordam-se terem visto na televisão as imagens que faziam lembrar os campos de concentração. Era exatamente o campo de Omarska, que eu conheci muito bem e por tive esse caso. E essas mesmas imagens que nós vimos na televisão em 92 apareceram na sala de audiências, exatamente. E, portanto, o mundo ficou chocadíssimo quando viu aquilo e a consciência coletiva, por assim dizer, humana, exigiu ao Conselho de Segurança uma solução. Infelizmente, que também, na altura, no Conselho de Segurança havia pessoas que estavam sensibilizadas para isso. Porque, entretanto, também se pode pôr aqui uma questão, eu sei que estou a derivar um pouco, mas, pronto, estou a tentar dar uma pincelada sobre a Justiça Penal Internacional. Um dos aspectos que tem a ver com o direito internacional
Normalmente as pessoas que trabalham neste domínio costumam perguntar o que é o direito internacional? E as pessoas dizem, é aquilo que os Estados Unidos entenderem que é. E sobre isso, eu gostava, para vocês fixarem este aspecto, eu trouxe aqui para quem gosta de direito internacional e de política internacional, há os livros do Noam Chomsky, são fantásticos desse ponto de vista. Não estou a falar na gramática generativa dele, que foi, digamos, uma dor de cabeça para mim quando fiz o curso de Psicologia, porque a gramática generativa era um ponto importante da Psicologia de Desenvolvimento, saber como é que as crianças integram e desenvolvem toda a parte da linguagem. Isto era Chomsky. Espantado, em determinada altura, quando vejo um livro no aeroporto, na livraria, e vejo Chomsky. Então, ele também escreve outras coisas. E comecei a ler. E hoje eu tenho a impressão que tenho os livros todos dele. É uma pessoa que tem um aspecto, uma visão crítica do direito internacional fabulosa. Eu deixava-vos esta história para dizer que o direito internacional é isso, porque ele refere uma pequena história num dos livros dele, e eu vou ler-vos esta. Uma vez, o Alexandre Magno, enquanto comandava a sua esquadra, capturou um pirata no mar. O grande Alexandre perguntou ao pirata, que lhe trouxeram à sua presença, como é que te atreves a incomodar o meu mar? O pirata respondeu, como se atreve você a molestar todo o mundo? Porque o faço com um pequeno barco, sou chamado pirata. Porque o faz com uma grande esquadra, é chamado imperador. E é isto. Os Estados Unidos, por exemplo, sabem muito bem o que é um prisioneiro de guerra. Sabem distinguir muito bem prisioneiro de guerra de civis. Mas quando foi de Guantánamo e tiveram que sofrer a pressão mundial sobre eles, eles disseram, nem são prisioneiros de guerra, nem são civis, eles são combatentes ilegais. Que é uma noção que não existe em parte nenhuma no direito internacional. Em parte nenhuma. Porquê? Porque lhes convinha. E esta é uma parte que eu acho, mesmo assim, por assim dizer, negativa. E quando estou a pôr em paralelo o Tribunal para a Jugoslávia e o Tribunal Permanente Internacional, isto tem a ver com a justiça ad hoc, os tribunais internacionais. Depois há aqui uma outra versão, outra modalidade de tribunais, são os tribunais híbridos, mas que agora deixo ficar, que posso, depois se alguém tiver interesse possa desenvolver, mas é a justiça ad hoc e a justiça permanente. A justiça ad hoc é quando e para quem os Estados Unidos quiserem. A justiça permanente é para sempre e para todos. Mas para sempre e para todos é que nunca foi aos Estados Unidos. Portanto, vocês viram, os Estados Unidos, primeiro, assinaram o Tratado de Roma, que contém o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, ainda com Clinton, praticamente na véspera do termo da presidência Clinton, ele assinou o tratado. Veio a seguir o Bush, que desassinou o tratado, que é uma coisa que, em termos de direito internacional, ninguém conhece, mas que os Estados Unidos sabem. They signed one day. After another day, they unsigned. Portanto, assinar, desassinar. O que é isto? E os argumentos... Eu tive a oportunidade de contactar com muitos americanos, quer colegas profissionais, quer mesmo do ponto de vista diplomatas, e na sessão de conferência, de debate, os argumentos eram todos no sentido de não ao Tribunal Penal Internacional. Porquê? Porque o Tribunal tinha a possibilidade de selecionar os casos, porque o Procurador tinha autonomia e criminalizava e acusava quem quisesse, não dava garantia de independência e, além disso, há uma outra coisa, diziam, a Constituição americana não permite que cidadãos americanos sejam julgados por tribunais não americanos. Olha lá, se pensarmos no princípio da reciprocidade, quantos cidadãos de outros países os Estados Unidos julgam? Quantos? Guantánamo e outros, quantos? E é verdade que, na altura, eu, à mesa, dizia ao mesmo diplomata, mas olha, espera lá uma coisa, então, mas vocês foram os grandes campeões de defesa de instalação do Tribunal Penal Internacional, e eu conheço bem, estive lá e sei, e lá nós tínhamos um juízo de confirmação.
Ou seja, o procurador, mesmo assim, não acusava quem queria. Tinha que passar pelo crivo do juiz, que lhe dizia, sim senhor, esta acusação tem probabilidade de seguir, eu confirmo. Isso é. No Tribunal Penal Internacional você não tem um juiz, tem uma Câmara de 3 juízes, onde o procurador tem que fazer muito bem o seu caso para que a Câmara diga, sim senhora, vamos ter caso. Então, o procurador não põe lá quem ele quer, é quem o Tribunal, depois de verificar, entender. Mas o Tribunal, no Tribunal Penal Internacional, vocês deram todo o apoio, etc. E eles diziam, sabe, aqui nós podemos discutir à vontade, agora lá na conferência eu não podia dizer isso. Mas ele concordou. Correto. Está certo. Mas, portanto, a história do Alexandre Magno eu trouxe aqui porque acho que é tão pictórica que exprime claramente esta realidade que é os Estados Unidos definem o que é direito internacional praticamente de acordo com o seu próprio interesse. Os tribunais, digamos, híbridos, eu gostava só de dar uma pincelada na situação do Tribunal do Estado da Bósnia-Herzegovina, que é a chamada Câmara dos Crimes de Guerra da Bósnia-Herzegovina. A grande vantagem que esta solução tem é que, como disse, é uma solução que é integrada no sistema judiciário nacional, que tem a presença de juízes internacionais, e não só de juízes, mas toda a estrutura. Portanto, toda a estrutura tínhamos juízes, tínhamos procuradores, tínhamos inclusive os assistentes jurídicos, os elementos da secretaria. Porquê? Porque era o ferramento. O ferramento vinha nos diferentes níveis do ponto de vista de recuperar todo o sistema. Isto era assim nos 3 primeiros anos, havia 2 juízes, as composições dos juízes eram 2 juízes internacionais e um nacional, e o nacional presidia, do ponto de vista pedagógico, era extremamente importante, portanto, o nacional presidia tinha 2 alas internacionais. Ao fim de 3 anos passávamos a ter 2 nacionais e um internacional, e foi assim que recuperamos praticamente todo o sistema judiciário da Bósnia. Esta foi a proposta que eu fiz na altura e que vingou em relação por oposição à tal alternativa do mini-EIG. E, portanto, esta é uma das situações que provou ser possível, mas que, por exemplo, não foi refletida ao nível do Kosovo. Portanto, ao nível dos híbridos de tribunais penais internacionais, temos a Serra Leoa, mas que não é internacionalizado. Porquê? Porque está fora do sistema da Serra Leoa, mas tem juízes internacionais, é o tribunal que julga de acordo com o direito internacional e aplica também o direito nacional. Recentemente houve câmaras penais ao nível do Senegal, por exemplo, para julgar o Hissène Darabe, que acho que é Hissène, o presidente do Chad, que foi julgado lá, foi condenado agora em 2018, coisa do género. Nasceu agora há pouco tempo também uma Cour Especial Penal na República Centro-Africana. E, portanto, há uma coisa aqui incrível, é que o Tribunal Penal Internacional, sendo uma justiça permanente, mesmo assim há soluções ao lado. Ou seja, porquê? Porque há uma coisa, é que o Tribunal Penal Internacional julga independentemente da qualidade militar ou civil, e não há imunidade. Os países africanos prezam muito essa imunidade, daí o problema agora falta-me o nome, do Sudão, do presidente do Sudão, que ainda há pouco tempo esteve na África do Sul e que levou a um incidente, é que a África do Sul retirou-se do Estatuto de Roma porque entendeu que estava numa condição de conflito de obrigações em termos internacionais. Porque estava obrigada pela Carta da União Africana e agora também pelo Tribunal criado, e também estava obrigado pelo Tribunal Permanente. E o Tribunal Permanente, tanto como sabem, o al-Bashir, que estava lá na costa, na África do Sul, e todo o mundo caiu na África do Sul para dizer, então está aí, prende esse membro do TPI. E eles não prenderam. E não prenderam exatamente por causa disso, porque estavam em conflito de obrigações e porque no fundo preferiram ficar, digamos, inseridos em África, retiraram-se do Tribunal Penal Internacional, embora neste momento estão a voltar e vão novamente voltar para o Tribunal Penal Internacional. Isto tem, como dizia há bocadinho,
Depois da Primeira Guerra Mundial foi a tentativa de criar um tribunal penal internacional, não foi, pelas razões que já disse. Segunda Guerra Mundial, foram tomadas toda uma série de medidas, para além das próprias Nações Unidas, as convenções de Genebra, notem, são de 49, a Convenção da Tortura, de 48, a Convenção de Genocídio, de 49, toda uma série de documentos que saíram a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque foi dito never again, e apesar disso tudo, 50 e tal anos, foi possível outra vez e outra vez, outra vez. E são as tais 200 milhões de pessoas que foram nos conflitos. O que põe a questão, como é que é possível que isto continue? Como é que é possível continuar nisto? E eu tinha aqui 3 pequenas histórias que ilustram um pouco a função que nós herdamos, que é de uma dor, de um corpo de dor coletivo, que vive à custa do medo, da ganância e da sede de poder. E é isto que cria todo este tipo de problemas e que tem vindo a acontecer. E, por outro lado, como sabem, a Justiça Penal Internacional começou a existir como forma de lutar contra a impunidade. Eu estou convencido que o Milosevic, já mesmo depois de 95, depois dos acordos de Dayton, em que foi terminado o conflito, ele nunca, mas nunca pensou, ou lhe passou pela cabeça, que algum dia vinha a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Nunca. Presidente em exercício. Nunca. Mas foi, só não chegou ao fim, porque se suicidou. Mas é esta a questão que se coloca, é da impunidade. Será que os presidentes da República, pelo facto de serem presidentes, os primeiros ministros, os dirigentes de países, podem fazer aquilo que querem, com prejuízo para a vida e destruindo a vida das outras pessoas? E não sofrem nada? E esta é a questão que está na base também da Justiça Penal Internacional, que é lutar contra a impunidade. Agora, atenção que o Tribunal Penal Internacional tem cerca de 122 ratificações, não contei o número exato, mas anda por aí, dos 190 e tal países que poderiam ratificar. Quer dizer que há muitos países, alguns significativos, o caso da Índia, o caso dos Estados Unidos, o caso da China, o caso do Iémen, etc., que não ratificaram. Há outros países que se abstiveram, mas, portanto, não é universal. Não é... E, aliás, quando falo agora universal, não posso estabelecer confusão entre o que é a jurisdição universal, que está estabelecida, por exemplo, ao nível do direito internacional humanitário nas Convenções de Genebra. E atenção que aqui as Convenções de Genebra são os únicos instrumentos internacionais que são ratificados universalmente. Não há nenhum país que não tenha ratificado as Convenções de Genebra. Já não é a mesma coisa igual em relação aos protocolos, porque os protocolos adicionais, por exemplo, o protocolo adicional 1 dos conflitos internacionais, os Estados Unidos não ratificaram. Ratificaram as Convenções de Genebra. Mas como os protocolos são mais, por assim dizer, de caráter processual e de explicar um pouco as convenções, eles assinaram as convenções e já não aceitam a explicação, porque a explicação será que lhes convém quando for o caso. Agora, o Tribunal Penal Internacional, a jurisdição universal é esta que está estabelecida no direito internacional humanitário e que é expressa pelo brocardo latino, aut dedere, auto-judicar. Há um problema, uma violação das Convenções de Genebra, o Estado em que isso aconteceu é obrigado, em nome da jurisdição universal estabelecida pelas Convenções de Genebra, a julgar. Se por qualquer razão não puder, ou mesmo não quiser, tem que extraditar, aut dedere, auto-judicar, tem que extraditar para outro país para julgar. Agora não pode ficar sem julgamento. Agora vejam, nós já tínhamos essa solução ao nível do direito internacional humanitário, não precisávamos da solução do Tribunal Penal Internacional, bastava que todos os países cumprissem. Porque os Estados Unidos, quando dizia que nenhum tribunal podia julgar um cidadão americano, de acordo com a Constituição americana, só um tribunal americano é que podia julgar, nós dizíamos, mas qual é o problema? Vocês julguem. Vocês não são obrigados a mandar para o tribunal. Vocês julgam. Qual é o problema? Portanto, está garantida a independência de acordo com o mecanismo que está estabelecido, uma Câmara de Revisão nem é da acusação, é de aceitação de começar um processo. Está garantido que vocês não são obrigados a enviar para o tribunal. Qual é o problema? É um problema de política internacional. E a política internacional está presente nos diferentes níveis, inclusive, já agora para vos dizer, inclusive no domínio do recrutamento e da eleição dos juízes. Porque eu posso vos dizer, eu tive a experiência de 3 campanhas nas Nações Unidas,
aprendi um pouco e tive a oportunidade de ver como é que as coisas funcionam por dentro e devo dizer que fiquei desiludido de tal forma que, a dada altura, retirei a minha candidatura, não levei a candidatura ao fim. Eu não entro neste jogo. Quando percebi o jogo que estava por trás, digo, eu não entro, recuso-me. Portanto, esta é a preocupação, neste momento, como vos disse, da Comissão de Peritos Independentes. Garantir. Porque o grande problema que eu vejo, neste momento, no Tribunal Penal Internacional, é a falta de eficiência. Exatamente, a falta de eficiência que tem a ver exatamente com os juízes. Não é só com os juízes, é os juízes, os procuradores e os advogados que não estão sintonizados, efetivamente, com a diferença, com o tratamento diferente que é necessário para levar um processo de caráter massivo de forma diferente do outro. E esse é um problema. Olha, então, são 3 historinhas que vêm atravessar a humanidade há muito tempo, com guerras permanentes, em que nós prometemos não voltamos a fazer e voltamos a fazer. Uma é a história de um mestre espiritual que vivia lá no Japão. Um dia, a filha do vizinho ficou grávida e os pais insistiram com a rapariga para dizer quem era o pai. E ela disse, é o mestre. E os pais, furiosos, foram ter com o mestre e dizer-lhe do pior que podia haver, e ele apenas respondeu, a sério? Os pais foram embora. Entretanto, a criança nasceu e os pais pegaram na criança e foram lá levar a criancinha, e ele tratou da criancinha com todo amor e carinho. Só que, entretanto, a rapariga, a mãe, ao fim de um ano, com os remorsos a morder, disse aos pais que não era o mestre, mas tinha sido o rapaz do talho. E os pais ficaram furiosos e agora, perante o mestre, ainda por cima que eles atribuíam poderes excepcionais, e não sei quantos foram lá pedir perdão, imenso perdão, e dizer, e ele só respondeu, a sério? Esta é uma questão que tem a ver com o princípio, por assim dizer, da não resistência. Não vale a pena resistirmos a determinados factos que têm que ser, e estou a falar para juristas, ou pelo menos a maioria dos juristas, em que o facto, como é que se diz? Contra factos não há argumentos. É facto. O que é que eu digo de facto? É facto, é facto. A segunda história tem a ver com um homem sábio que ganhou um concurso, não foi no Euro Milhões, mas um concurso, ganhou um automóvel. Entretanto, um automóvel fantástico, os vizinhos e a família vieram ter com ele e dizer, epá, estás cheio de sorte, foste um afortunado. E ele diz, talvez. Entretanto, lá foi gozar o carro dele, dar um passeio, e num cruzamento um outro carro, condutor embriagado, bate no carro, desfaz do carro completamente. A família e os amigos vão lá ter com ele, epá, vê lá, tiveste um azar, talvez. Entretanto, enquanto estava lá no hospital, houve uma grande tempestade, a casa dele estava numa riba junto ao mar, houve um desabamento de terra e a casa cai lá abaixo. E os vizinhos e amigos vão ter com ele outra vez. Epá, vê lá o teu azar. Então, não tiveste uma má sorte? Talvez. Portanto, aqui o desprendimento não está ligado a isto. Talvez. Aconteceu. Eu posso dizer, só partilhar uma coisa pessoal. Quando eu estava em Sarajevo, o meu filho telefona-me muito aflito e perfeitamente perdido, porque tinham assaltado a nossa casa em Palmela. E eu posso dizer que fiquei completamente impávido e sereno. E disse, foi, então está bem, então agora... Mas está chateado, não está chateado. Porquê? O que é que eu faço? Adianta alguma coisa a chatear-me? Então vamos resolver o problema. Porquê que estar aqui a vociferar, a dar murro na parede? Não. Terceira história. Um rei lá também... Estas coisas acontecem só no Oriente. Um rei que vivia lá e tinha uma vida desgraçada, completamente destrambelhada, infeliz, e já pensava em tentar encontrar uma saída, uma delas era o suicídio, até que tiveram ouvido falar de um sábio que tinha bons conselhos e tal, mandou chamar a presença dele e disse, opá, eu quero ter uma vida como a tua, calma, serena, não me queres chatear, tu és um homem que vives aí calmamente. Arranja-me lá uma solução. E eu disse, olha, eu arranjo uma solução, mas a solução é muito cara, e tu nem com o teu reino podes pagar isso. Tu quiseres, traz-me lá a solução. Ele foi para casa,
voltou uns tempos depois e trouxe uma caixinha fechada, em jade, trabalhada, e que lá dentro tinha apenas um anel que tinha escrito: isto também passará. E o rei, muito intrigado, abriu outro. Mas qual é a solução? Um anel? Não, disse: espera aí, vou-te explicar. Tu, quando estiveres com um problema, abres o anel, vês o anel e lês o que está no anel. Isto também passará. Isto dá a ideia da impermanência. Isto é, por vezes nós estamos a pensar que isto acontece, vai acontecer para o resto da vida, já começou no passado, está agora e vai acontecer para o futuro. Quando afinal são coisas onde a impermanência é fundamental. Estes são pequenos dados que levam exatamente ao estado de liberdade total que pode realmente contribuir para a mudança da consciência coletiva humanitária, porque isso é um problema de consciência coletiva, não é um problema individual, é também individual, mas é sobretudo coletivo. E o problema que há bocadinho falavam da responsabilidade cívica é exatamente isso, quer dizer, nós só individualmente podemos dar essa contribuição do ponto de vista de construir uma humanidade, porque a humanidade não é uma coisa em abstrato. Aliás, eu costumava fazer, exatamente, em Tria, quando estava a fazer uma formação, calhou-me fazer a palestra a seguir ao almoço. E eu tinha um problema terrível, é como é que eu vou agarrar este auditório com gente que vem agora depois do almoço. E então convidei as pessoas a fazer uma cesta. As pessoas ficaram muito chocadas. Cesta. E então convidei as pessoas a fazer a cesta e pedi para fecharem os olhos, para relaxarem. E que fizessem, eu conduzia as pessoas a fazer um exercício que era trazerem à presença a pessoa que mais odeiam no mundo, o inimigo de estimação, e que começassem a tirar a despilo da opção religiosa, da opção política, eventualmente da opção do clube, da raça, da língua, das opiniões, etc, etc, etc. E a questão, no fim, foi: o que é que encontram? E a resposta foi: encontramos o ser humano. É isso que nós estamos a falar. Quando falamos em humanidade, não é numa realidade abstrata, estamos a falar do ser humano. Quando estamos a falar de interação humanitária, estamos a falar do ser humano. Quando estamos a falar em justiça penal internacional, estamos a falar de cidadãos. E aqui havia muito mais para dizer, porque é o problema agora, neste momento, do cidadão individualmente considerado ao nível internacional e depois do Estado. Porque eu só sou cidadão, em termos internacionais, se tiver um passaporte. Mas, individualmente, posso ser réu num tribunal. E o meu Estado não me vai defender. E isto põe problemas, porque isto significa que nós temos que ter claramente uma nova ordem mundial e uma nova organização mundial. As Nações Unidas podem ser um embrião, mas é extremamente importante neste momento criar uma organização internacional que supervisione todos os Estados. A soberania, como já disse, nos termos em que ela é entendida, que nós aprendemos, não existe mais. Fronteira, nos termos em que aprendemos, não existe mais. O Covid chega à fronteira de Espanha e não diz: epá, espera aí, não posso passar para o lado de lá. Chernobyl não para porque, entretanto, vem a Ucrânia ou coisa do género. Há determinadas coisas que não têm fronteira. E o direito internacional tem que ser claramente revisto, e uma das noções essenciais é exatamente o conceito de soberania. Só para terminar, então, eu tinha trazido para terminar, ia dizer, para concluir, que a não resistência, o não julgamento e o não apego constituem os três aspectos da verdadeira liberdade e da vida iluminada. Através do desapego, bem como do não julgamento e da não resistência, ganhamos acesso ao nosso espaço interior. E queria terminar com algumas reflexões de Einstein. Acho que ainda hoje é alguém que nós admiramos, passado o tempo que passou, e não sei o que é que ele diria sobre a justiça penal internacional, mas certeza que tinha coisas muito importantes para dizer. Só termino com esta ideia: a mente que se abre a uma ideia nova jamais voltará ao seu tamanho original. Se nós abrirmos um bocadinho a mente a estes aspectos designadamente ligados à história, a nossa mente não volta mais ao tamanho original e claramente que fica enriquecida, e toda a humanidade fica enriquecida. Outro, eu já tinha dito há bocadinho, a criatividade é a inteligência a divertir-se. Temos que ter muita criatividade, ou seja, temos que tentar observar
os factos e utilizar a inteligência para criar. Deixemos a inteligência divertir-se, ser feliz e trazer coisas novas. Mas os grandes espíritos sempre encontrarão violenta oposição por parte dos medíocres. É mais fácil destruir um átomo do que um preconceito. Isto, a gente comprova isto na realidade. E já agora, uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Ou seja, temos que estar disponíveis para cometer erros e erros e erros, enfim, em termos de mudarmos. De outra forma, a humanidade claramente está a dirigir-se para um precipício. Há tempos, e só termino com esta referência, estive em Astana para discutir a reabilitação após nuclear. E sabem qual é a conclusão? Nem há quem reabilite, nem ninguém para reabilitar. E isto não está muito longe. Pensemos. Desculpem, andei a tergiversar, mas é o risco de ter ficado aqui preso. Mas pronto. Muito obrigado por atenderem. Vamos então dar início a um pequeno debate depois desta apresentação que eu me permitiria dizer again and again and again and again, porque adorei e penso que a maior parte dos presentes também assim o sentiram e de facto é fabuloso ouvir o Sr. Juiz Almiro, não só pelo seu conhecimento científico, pela sua experiência, mas imenso pelo seu humanismo. E eu penso que não só nos tocou aqui em vários aspectos técnicos, mas sobretudo naquilo que é mais, que é a essência do ser humano, que é, e foi por tudo isso que lutou ao longo da vida. Eu vi uma entrevista sua, já de 2009, em que o doutor, e permitia-me dizer apenas isto e não quero roubar nem um minuto aqui ao doutor Sá Gonçalves, por amor de Deus, mas de facto li uma entrevista sua de 2009 que eu gostei imenso e onde dizia que sentia que o seu trabalho não era reconhecido. Não era reconhecido em Portugal. E dizia mais concretamente que não me sinto reconhecido no sentido de que os valores por produto não são divulgados e não são tidos em consideração. Nunca trabalhei na minha vida para o reconhecimento. Trabalho porque acredito no que estou a fazer, gosto de fazer e sei que posso ser útil. Portanto, tal como Einstein, temos que estar disponíveis para errar e parece-me, para nós, ou para mim, posso dizer que nunca foi tão certo estar aqui e eu gostei imenso e agradeço. E agradeço por todas estas pessoas que aqui estão, com quem certamente não seria necessário fazer grupos, porque todos eles diriam again, por favor. Muito obrigada. Vou então passar a palavra ao Dr. Sá Gonçalves, que apenas depois do debate, doutor, tenha calma, vamos agora apresentar só um tempo para o debate, para o caso de alguém realmente querer apresentar alguma questão, e depois, afinal, então, o doutor Sá Gonçalves passará só um bocadinho, deixem-me ver se não estou a passar aqui o programa, não é?
Não, será o senhor doutor João Ventura, porque também não pode estar tão sossegadinho ali na mesa, não é verdade? Portanto, será que passar é aqui depois para o final? Agora sim, iremos passar ao debate. Sim, todos. São mais de uma questão, senão ficava para o fim. Eu penso que é audível. Sim. E então, gostava muito de cumprimentar o Sr. Dr. Almeida, gostei muito de ouvir, foi uma lefada de ar fresco em tempos de ares irrespiráveis e realmente o tema que mostraram não podia ser mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, tenho a certeza que todos que o ouviram. E gostava de perguntar, porque enquanto ouvi falar, lembrei-me de uma conversa que tive há dias com um cliente, por sinal não europeu, e nestas questões é necessariamente diferente a sensibilidade do europeu e do não europeu, embora a dele fosse uma sensibilidade muito próxima da minha, relativamente ao nazismo. E então falávamos, e já concretizo qual é a questão daquela situação daquele ex-guarda de Auschwitz, que há uns anos foi encontrado, foi julgado e condenado, como sei, na Alemanha. E falávamos da questão da prescrição. E era sobre isso que Da prescrição? Da prescrição, justamente. Gostava de perguntar-lhe o que é que pensa, se entende que, designadamente nos crimes mais graves, como aqueles que teve a oportunidade de julgar, se deve ou não existir prescrição. Porque dizia-me ele com muita graça. Choca-me um bocadinho ver aquele velhinho de 94 anos, na altura até diminuído fisicamente, ali a ser acusado por um crime que foi praticado há tantas décadas, mas a verdade é que nenhum familiar meu foi atirado para o forno, dizia ele. E portanto, a minha sensibilidade poderia ser diferente, pensar de certa forma, mas eu primeiro disse que nessas situações certamente não seria ele o julgador, não é? E ele não seria. Portanto, era essa a questão que Uma questão extremamente interessante, porque a gravidade deste tipo de crimes e do alcance que eles têm e que leva a que haja a imprescritibilidade. Os crimes de direito de intervenção humanitário não prescrevem. Não prescrevem, designadamente, os crimes cometidos, por exemplo, nas guerras coloniais, nas antigas colónias, não prescrevem, não estão prescritos, mas pouca gente sabe disso também, devo dizer. Agora, eu disse há pouco que os crimes devem ser julgados o mais rapidamente possível, como forma de obter o balanço entre justiça e reconciliação. Eu, sinceramente, não me chocaria que nesta situação de uma pessoa que está perfeitamente como é que é dizer, ao chegar ao fim da sua vida, ter que passar por um julgamento. Eu acho que isso é quase uma tortura. Porque há uma coisa que é necessário ter em consideração também, é que nós não podemos cometer um erro com outro erro. Nós não podemos cometer uma tortura em cima de outra tortura. É claro que é extremamente importante que as pessoas conheçam e saibam, mesmo individualmente, do caráter censurável da sua conduta e que isso é repreensível. Mas também é verdade que deveria ter havido, antes, abertura suficiente, por exemplo, nas comissões de conciliação ou noutro tipo de mecanismos menos formais do ponto de vista da justiça, haver a abertura para que as pessoas pudessem apresentar voluntariamente. Aí, se eu não estivesse apresentado, eu concordaria. E, portanto, é o que eu falo, a tal estratégia que é necessário existir para atacar e resolver os problemas resultantes dos crimes de guerra. A mim também me choca, sinceramente, em nome da imprescritibilidade deste tipo de crimes, ver pessoas que quase já não podem andar a serem julgadas. E dizer uma outra coisa, que eu vi, entretanto, que é preciso dizer. Eu tenho que dizer isto com toda a cautela, estou a falar em público, inclusivamente ligado através do YouTube, mas eu posso dizer isto, há muita gente a quem interessa este tipo de situações. Há muita gente que vive da guerra, como sabem. Como sabe, o tráfico de armas é um dos domínios mais, até antes, se calhar, da droga e antes do tráfico de seres humanos. Portanto, há interesse nisto. E mais, até lhe digo mais, há organizações internacionais que são desenhadas
perfeitamente para situações de circunstância ad hoc e que se tornam permanentes. Permanentes com estruturas permanentes. E eu digo, por exemplo, que quando defendi a estratégia para a Bósnia-Herzegovina, no sentido de concentrar os casos e resolvê-los o mais rapidamente possível, uma determinada organização internacional que tem uma capacidade, que tem uma estrutura e que é uma internacional que é apoiada por diferentes países ao nível da Europa, tem uma capacidade de influência muito maior que a minha, virou o bico ao prego e disseminou os casos que deviam ser concentrados, dispersou-se todos pela Bósnia. Os juízes e os procuradores e as secções não estavam preparadas sequer. O que aconteceu? Os processos chegaram lá e encostaram. E estão lá. E isto virou aquilo que eu chamei, e já escrevi isso, a tragédia nacional para os crimes de guerra. Porque devia ser uma estratégia, e era acabar o mais depressa possível, encerrar, e encerrar bem, e encerrar porque tínhamos um tribunal especializado e que estava a resolver, e de repente alguém que precisa de ter mais lugares na carreira, que precisa ter mais uma estrutura, que precisa de justificar dinheiro através de relatórios que faz, e quando temos pessoas a determinado nível de decisão que não percebem, desculpe, nada disto, e quando vêm relatórios a dizer que é necessário mais aquilo e vão fazer mais aquilo e mais aquilo, dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, não são capazes de perceber que com menos dinheiro se fazia muito mais. Aquilo que eu disse, o julgamento de Srebrenica foi uma das coisas que, deixem-me fazer a minha coceguinha no umbigo. Eu recebi cartas de altas personalidades, e como disse há bocadinho, não recebi nenhuma de Portugal, a felicitar pelo caso do genocídio, de ser tão rápido. O genocídio aconteceu em 95. Em 95. Em 2000 eu abri o processo. Não, em 1999 abri o processo. Em 2001 o caso terminou. Sabe o que é? Um genocídio em termos internacionais, ao fim de 6 anos está pronto, está julgado. Agora, eu não quero aqui continuar a coça no meu umbigo. Eu tenho a certeza absoluta, se este processo tivesse caído de uma outra Câmara, que não tinha tido este destino. Porque havia um tipo maluco, doido, que resolveu atuar como eu vos disse. E por isso simplesmente quebrar as regras todas, no sentido de, eu sou juiz, olha lá, então você alguma coisa, concorda com alguma coisa, hoje o procurador que faça, então vamos abrir o julgamento. Era. Ninguém levava a mal. Só que eu disse, não, então, espera lá, e isto deu para começar um diálogo. E foi exatamente, isto é extremamente importante. Nenhum juiz pode ter uma boa decisão e um bom processo se não tiver o respeito e a confiança das partes. E vi muitos juízes a agredir as partes, quer dizer, a complicar o processo e a desenhar uma má decisão. Vi. E isto é que eu digo, o juiz não é por acaso, é o pêndulo da balança, mas é ele que tem que dirigir, ele que tem que ter um papel ativo. Portanto, dizer-lhe que, nesta circunstância que refere, há muita gente, e depois há uma outra coisa, é que não só são as pessoas das organizações que lá estão, depois é toda a parafernália que vem atrás da comunicação social, que obviamente vai fazer dinheiro e que vai ter audiências com isto. Quer queiramos, quer não, o corpo de dor coletivo também gosta disto. Porque o ego coletivo que está dorido vai ser alimentado e alimentado e alimentado por aí. E, portanto, de alguma forma, a quebrar o ciclo da desgraça. E eu, se eu tivesse um processo destes, como juiz, se calhar pegava nos direitos humanos que permitem dar a volta, de dizer que o homem não tem condições para ser julgado e, como tal, leva uma advertência e vai embora. Qual é o problema? É evidente que iam as organizações internacionais em cima, então, Human Rights Watch, Amnesty, e toda uma série delas caíam, não tinha problema nenhum. Eu tomei decisões difíceis, muito difíceis, designadamente dizer-lhe que eu não tinha precedente, eu não tinha, por assim dizer, decisões atrás de mim que fosse ver como é que foi decidido, como é que, não, esta decisão de genocídio é a primeira que é assinada na história. E quando estou a assinar, a minha caneta, eu estou a conversar com a minha caneta, estás preparada para isso? Olha que isto vai, olha que... toda a gente vai ver como é que é e
seguem ou não seguem, consoante. E assinei. E toda uma série delas. E, portanto, assim, montanhas de decisões que são extremamente difíceis de tomar, mas tinham que ser tomadas. Sobretudo há uma coisa, o juiz não pode criar uma esquizofrenia entre aquilo que está a decidir e aquilo que sente interiormente. E eu não teria problema nesse caso, para concluir, não teria problema nenhum nesse caso, em ir aos direitos humanos e fundamentar, porque há uma coisa, a questão da fundamentação. A explicação que você dá tem que ser convincente. E ela só é convincente se você estiver convencida. Porque se não estiver convencida, não convence ninguém. E houve muitas situações desse género. Portanto, a resposta é esta. São imprescritíveis, de facto. Há determinadas condições em que eu tenho a impressão que era melhor serviço à comunidade, à humanidade e à justiça mesmo, dizer, epá, não vamos aqui porque o jogo está desequilibrado. As partes têm que estar iguais. E aqui não pode haver esse tipo de jogo. Portanto, e é fácil encontrar nos direitos humanos fundamento e bom para dizer, nestas condições em que o indivíduo não está capacitado de saúde, ou então nós estamos a matá-lo. Mas, de qualquer modo, a legislação que nós temos hoje nunca permite a aplicação da pena de morte. E mesmo a prisão perpétua é o máximo que pode haver, por exemplo, prisão perpétua ao nível do Estatuto do Tribunal Penal Internacional já é em condições excepcionais, porque o máximo normal serão os 30 anos. O general Krstić, que foi a pessoa julgada no caso do genocídio, porque, como sabe, o Mladić levou prisão perpétua. O Karadzic levou também. Este Krstić levou 57 anos. Mas levou 57 anos porque eu tinha a noção clara de que quem estava acima devia ter mais, porque ele estava numa hierarquia militar. Portanto, não fazia sentido, do ponto de vista da percepção pública, que este indivíduo, por exemplo, levasse uma prisão perpétua e depois o Mladić levasse 57 anos. Não podíamos inverter. Aliás, uma das coisas que eu dizia, porque isso é uma parte técnica mais interessante, mas não vou desenvolver por aqui. O que eu dizia à malta que trabalhava comigo, portanto, eu tinha os meus assistentes jurídicos, inclusive alguns deles de excelente nível, aliás, eu aprendi imenso com eles, devo dizer sinceramente, aprendi imenso com eles. Eu dizia-lhes, quando nós fecharmos a porta do tribunal, nós vamos afixar os resultados de toda a gente. E nós temos que fazer algo que as pessoas olhem para lá e dizem, não, tem razão, está certo. Está certo. Só que o problema é este, é que o tribunal tinha 3 câmaras, são 3 câmaras diferentes. É claro que a Câmara de Recursos era a mesma. Mas podia haver diferenças. Mas esta era uma preocupação, de ter um equilíbrio. Bom, mas desculpe, queria ir mais longe. Eu já respondi. Mas obrigado, foi uma boa questão. Agora queria só apenas uma pequena questão quanto na sequência daquilo que está a ser aqui referido, precisamente por causa dos crimes, se são ou não prescritíveis. E como eu pergunto apesar de perceber, precisamente quando refere a necessidade de haver um julgamento rápido para que possa haver a tal, portanto, um julgamento de regularização e não ser uma coisa muito distante uma da outra, provavelmente vai deixar de ter qualquer utilidade, digamos, para aquele ser humano. Mas, por outro lado, eu pergunto que resposta daria àquela pessoa que consigo, uma vez falou, ou depois, dizendo que se sentia uma árvore seca numa floresta vazia, porque tinha fugido da execução quando tantos caíram em cima dele, não é? E ele fugiu àquela bala. E estava sozinho na vida, isolado de tudo e de todos. Esse é um caso realmente, ainda bem que lembra isso, e podemos eventualmente partilhar isto com as pessoas que estão presentes, que ainda estão presentes. Tem a ver com a história de um senhor de 80 e tal anos, digamos, isso levamos um pouco atrás de estudar, a história toda do genocídio é uma coisa perfeitamente horripilante, quando há 35 mil caminhões mobilizados para transportar pessoas, só 35 mil caminhões. Esta pessoa foi num dos caminhões e foi até à vala.
Havia os caminhões de retroescavadora, tudo que era retroescavadora, tudo que era caminhão estava tudo requisitado. E, portanto, a retroescavadora tinha aberto a vala e, portanto, as pessoas eram alinhadas em frente da vala e depois a metralhadora passava. O que aconteceu é que a metralhadora saltou aquele, mas havia um efeito dominó porque havia diferentes linhas. E, portanto, o efeito dominó fazia que tombassem para dentro da vala e esse senhor, a vala passou, mas tombou lá para dentro, ao lado dos outros que, entretanto, morreram, mas ele estava vivo. E agora a questão é, sai ou não sai? Fuge ou não fuge? E fica naquele... Ele contou esta história, foi ele que contou, que eu não sei, ele é que contou na sala. E, em determinada altura, o grande problema foi quando o motor da retroescavadora começa a trabalhar para aterrar, pôr a terra, eu tenho que pensar mais a fundo, não é? E aí ele decide sair. E conseguiu, mesmo assim com os soldados a atirar, ele conseguiu escapar e andou 25 dias na floresta perdido. E este é um ponto que eu tenho também um debate e uma divergência com as pessoas que trabalham neste domínio, que é em relação às vítimas, que as vítimas querem reparação, as vítimas querem não sei o que, querem nada, as vítimas querem justiça. E sabe porquê que eu digo isso? Esta pessoa, uma coisa que fazia parte da prática do juiz Rodrigues, que é assim referido em alguns relatórios, era, depois da testemunha ser ouvida, e estamos a falar de testemunhas vítimas, porque aqui é uma das situações em que a testemunha não é testemunha de um acidente de viação, no sentido normal, clássico. São testemunhas vítimas, portanto, têm que ser tratadas de uma forma diferente. E, no fim, depois do procurador ter interrogado, depois da defesa ter interrogado, depois do juiz ter interrogado, eu tinha combinado com as partes, e cá está a tal história, eu fazia isto, mas fazia porque estava combinado. Numa das sessões de preparação de continuidade do julgamento, eu pus às partes esta questão. O tribunal foi criado com 3 objetivos: contribuir para o processo de paz, dar satisfação às vítimas e fazer justiça. Ok, nós estamos aqui com os processos, estamos a fazer isto. Então, e as outras? E contribuir para a paz. E dar satisfação às vítimas. Como é que é? E o que eu fiz, e foi criação, não quer dizer que foi a minha inteligência que divertiu, mas divertiu-se, a minha inteligência divertiu-se, quando imaginei fazer isto. A pessoa é ouvida dentro do esquema e do espartilho formal do interrogatório, contra-interrogatório, etc. E não pode dizer nada que não caia. E eu disse, tem que haver um momento em que a pessoa pode dizer aquilo que tem a dizer. Combinei com as partes que depois de tudo terminado, abriríamos um momento para a parte que era convidada a dizer o que lhe ia na alma. Então, a questão normalmente é, você ouviu, respondeu ao procurador, respondeu ao advogado de defesa, respondeu ao juiz, há alguma coisa que não tenha dito e gostasse de dizer? E devo dizer, este era o momento mais alto, mais forte. É o momento que produziu, por assim dizer, montanhas de poesia e onde eu definitivamente fiquei convencido que a poesia é muito mais profunda do que a metafísica. E foi aqui que esse senhor me disse, lutou e passou isso tudo só para chegar aqui à sala e ter a oportunidade de contar a minha história. E isto é justiça, e isto é contribuir para o processo de paz, porque esta pessoa foi para casa aliviada, o corpo de dor, por assim dizer, desta pessoa diminuiu, ficou aliviado e é a satisfação à vítima. A vítima foi ouvida como tal. Claro que os meus colegas, presidentes de outras câmaras, dizem, mas porquê é que tu fazes isso? Mas porquê é que estás a fazer de forma diferente? Eu dizia, porque é o estatuto. Qual é o artigo do estatuto? Não é o estatuto, não é o artigo, é o preâmbulo. O preâmbulo que diz que o tribunal foi criado com os 3 objetivos. Threefold. Threefold. É o que lá está dito em inglês. Threefold. São 3. Então, justiça. Estás tu preocupado, formalismo. Ok. Então, e os outros 2? E eu digo sinceramente que esta foi das coisas mais poderosas que eu acho que contribuí, se é que posso dizer, deixe-me ser imodesto, que eu contribuí foi as pessoas que passaram pela minha mão regressaram a casa aliviadas. E isto não tem preço. É justiça. E a justiça devia ser isto. E claro que as pessoas depois diziam que eu fazia de forma diferente, mas porquê é que os outros não fazem como você? São diferentes. E é verdade. Não, e aqui, já agora para referir o ponto que dá, foi a formação, digamos, a minha outra formação, ajudou-me espetacularmente a abrir e a rasgar
soluções que, por isso é que os outros meus colegas provavelmente não eram capazes, tenho muito respeito por isso, sou amigo deles, mas não se sentiam à vontade, porque aquilo que eu disse há bocadinho, você não convence ninguém se não estiver convicta. Se não estiver convencida por dentro, não convence ninguém. Portanto, essas pessoas, não sentindo isso, não podiam fazê-lo. Aquilo saía natural e espontaneamente. De tal ordem que aconteceu, uma vez que eu saí do meu gabinete, o jornalista que estava no gabinete de informação chamou-me para ver uma coisa qualquer e mostrou-me um vídeo em que o meu colega, um colega presidente de outra Câmara, quando o procurador estava a tentar fazer o aquecimento da relação para começar o interrogatório, o juiz-presidente interrompeu dizendo: é só para lhe lembrar que não está na sala do juiz Rodrigues. E o jornalista estava furioso, quer dizer, ele é que devia fazer como você está a fazer. Mas pronto. Pequenas coisas. Desculpem. Vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer a todos os que vieram a esta sessão. À doutora José, ao senhor Tenente, ao senhor Coronel, ao senhor Presidente de Câmara, que eu sei que tinha muitos a fazer e que esteve até agora. Muito obrigado por isso. Agradeço também de forma muito carinhosa, aos que venceram a distância dos conselhos e vieram de outros conselhos, em particular o meu caro amigo António Sá Gonçalves e ao senhor Dr. Luís, Dr. Almir Simões Rodrigues. Quero dizer que foi a segunda vez que o vi e estou ansioso porque consigamos marcar a terceira, esperando já em circunstâncias diferentes, e despeço-me de todos com os meus agradecimentos e damos por encerrada a sessão. Naturalmente que alguém que queira trocar mais alguma impressão, o setor estará disponível, mas terminamos aqui a sessão. Muito obrigado a todos.